Esse episódio é patrocinado por Volta do Mundo Bambas, um campeonato de capoeira que pretende resgatar a capoeira como arte marcial. É um campeonato de capoeira no mais alto nível, paga premiações em dinheiro para os competidores, tem público presente e transmissões ao vivo. Então, se você é amante da capoeira e quer entender um pouco mais sobre esse campeonato, clica no link abaixo, na descrição desse vídeo. E se você é capoeirista, você já tem agora um motivo para treinar muito, participar e ser premiado em dinheiro, caso você consiga se sagrar campeão. Então, se você curte capoeira, não deixe de entender um pouco mais sobre Volta do Mundo Bambas, clicando no link. Também ali. Então, a gente foi sucesso absoluto. Então, falamos, pô, vamos pro título, vamos fazer lá, né? Vamos fazer lá, a gente desce direto. Só que aí a gente tinha toda uma, cara, a gente tinha toda uma estrutura ali muito melhor. Né? A gente estava com puta academia pra gente. A gente tinha uma casa maneira também para ficar como base, né? E o Minotauro, na época, me ligou, falou, pô, velho, vamos fazer um camp junto aí, porra, para esse camp aí. Eu falei, bora, vamos embora. Aí ele vinha para lá também, Minotauro, se não me engano, via Feijão, maior galera. Eu me lembro que tinham 25 voos para ir para lá. Nós chegamos lá. Quando nós chegamos lá, não foi, as acomodações não foram o que a gente queria tal, mas a gente estava no hotel, a gente ia para uma outra acomodação. Mas aí o Pitbull me chamou no quarto e falou assim, olha, porque eu não podia treinar na América Top Team, o Pit. Então eu tinha que treinar fora, né? Levei ele para um camp fora. Aí o Pete chegou para mim e falou, não, vamos voltar porque eu estou perdendo muita grana. O Malk, que era o manager dele na época, o mesmo do John Jones, aquele que deu problema. Não é à toa, não. Aí, mesmo manager do John Jones. Manager do John Jones, que deu todo esse polêmico do John Jones até então, que ele saiu, é o mesmo. Que era um vendedor de carro. O Pete pegou ele como vendedor de carro e tal. Ele pegou o Pete, ele tem um Somebody Love bom, e conseguiu dobrar o dinheiro que o Pete fazia. Nessa época mesmo. E com os mesmos patrocinadores, mas dobrou não, acho que foi mais que dobro. Conseguiu. Realmente o lábio o cara tinha. Aí ele começou, não, vamos fazer. E ele ficou na cabeça do Pete, não, sai daí, bicho, você está perdendo dinheiro, tu vem para Miami. Cara, eu tinha chegado lá, tinham 25 voos para vir. Eu tive que ligar para todo mundo e cancelar. Caralho. Incluindo o Minotauro. Sério, até hoje o Minotauro tá meio bolado comigo por causa disso. Sério? Sério. E o Minotauro, porra, ele já tinha desconectado o camp dele na Big Bear, voltou com o camp para lá. Ah, o Minotauro já estava nos Estados Unidos? Já estava no UFC. E a gente ia fazer o camp junto, pô. Tava felizão. Material né? humano pra caramba. Tá maluco, bicho. Imagina. E ele pediu para mim ficar. Eu falei, não posso ficar, porque eu vou. Pô, o moleque é como se fosse meu filho, não tem como ir. Aí a gente voltei para Flórida. Quando eu voltei para lá, a ideia era poder fazer o camp dele normalmente, mas não aconteceu isso. E o principal treinador dele, que era de kickbox, que era o Muhammad Ali, foi mandado pela América Top Team para a Europa e cortaram o visto dele. Ele não tinha como voltar. Putz. Porque o Ali é um cara complicado. Ele realmente era um cara muito complicado, mas ele era fora de série como treinador, principalmente para o Pete. Ele era o treinador do Pete sempre, desde o início. E aí eles não renovaram o contrato dele. Ele ficou preso lá. Você imagina, o cara vai fazer um camp sem o treinador dele, principal de kickbox, que trabalhava comigo direto. Sim. E aí eu estava na prime time ainda. A parte física eu fiz 2 sparring com ele. Todos os 2 sparring, porque trouxeram outros treinadores de kickbox, estavam bombardeando de coisa, de estilos que não eram o que fazia a diferença. E eu com o Ali no telefone, a gente, não, pô, vamos fazer assim, assim. Durante os strikes eu conseguia fazer com que ele retomasse a movimentação lateral, que é o que fazia a diferença de não ser derrubado pelo Saint-Pierre. Lembra que eu sou do Kyokushin também. A movimentação do Saint-Pierre é do Kyokushin. Sim. E o Ali também foi treinado, ele não era do Kyokushin, mas ele foi treinado por um treinador de Kyokushin, com origem do kickbox, mas do Kyokushin também. Então essas angulações eram naturais para a gente e para ele. O Saint-Pierre sabia e estava preparado para o Pitbull que ele via antes. Indo para cima, lateralmente, chegando na lateral. O que ele pensou? Isso ele me falou depois, o próprio Saint-Pierre. Ele pensou que ele ia colocar o Pete na parede, ia fazer ele cansar pelo tamanho dele, e daí começar a trabalhar. E não trabalhar derrubando como ele aconteceu, no meio. Porque ele achava que não ia conseguir antes dele cansar. Deu um quedão no Pitbull, meu irmão. 12 quedas. Caralho, a primeira foi aquele pum, explosão. Foi. E o que acontece? A gente foi para essa luta sem o nosso principal treinador de strike. Beleza.
A American Top Team disse, não, sem problema não, você pode ficar no corner, não tem problema. Porque uma luta antes, eu não fiquei no corner, mas eu já sabia que não, eu fiquei na lateral ali, tranquilo. O Ali estava lá, a mesma coisa, a gente estava junto sempre. Aí, beleza, posso ir. Entrei no estádio com a bolsa, eu e ele, e o teórico corner, e eu não pude entrar, porque simplesmente tinham tirado meu nome do corner. Eu não estava no corner. E eu pensei que estava brincadeira. Falei, você todo mundo era amigo. Não, né? Eu fiquei na porta do estádio, porque você não pode entrar. Você lembra que não pode entrar. Sim. Você tem ali já controle da polícia, não é nem da... Você tinha que ter credencial ali. Credencial. E eu fiquei esperando chegarem. E nego passando, inclusive o time todo do Saint-Pierre é meu amigo, porque eles são do que eu tinha conhecido eles há muito tempo. A gente sempre aqueceu junto. Somos amigos pessoais. A gente passava, pô, que é? Não, nada não. Tô aqui tranquilo, relaxando. Cara, meia hora antes da luta, o cara gritando lá dentro, não podia nem aquecer o cara. Por causa do Burt e por causa da federação, do pessoal da comissão atlética, que eram meus amigos, me botaram lá dentro. Falaram, não sai daqui. Fui só aquecer ele. O Pitbull foi para essa luta com um corner que ele nunca teve na vida dele. O corner do Pitbull para essa luta foi um corner que ele nunca teve na vida dele. American Top Team. Da American Top Team ali, na época só tinha o Marco Aurélio. Os outros não eram. Entendi. Entendeu? E que o Marco Aurélio era amigo dele. Pô, mas o Pitbull não define quem tá junto com ele, pô? Deixou te barrarem? Cara, nessa época não, bicho. A política era forte ali. Porra. Era muito forte ali. E aconteceu isso. Eu só entrei por causa disso. Aí o Pit entra, faz a performance. Você lembra? Ele foi derrubado 12 vezes, mas ele levantou as 12 vezes, sim, estourou a perna do... Reclamou da virilha reclamou, estourou porque ele não aguentava a força. E o Saint-Pierre, depois dessa luta, botou mais 10 pounds nas lutas anteriores porque ele sentiu uma diferença de física absurda. Fisicamente, ele estava um monstro ali. Não existia ninguém ali. Acho que não existiu nenhum atleta 7'7" tão forte, tão explosivo quanto aquele cara, não. Quando ele estava ali naquele auge, impossível. Ele pegava nego peso pesado e tratava como nada, cara. Era um monstro. O Pete chegou ali, vou te falar, o Pete foi a minha maior criação em termos de físico, técnico, ali foi ele. Principalmente físico. Ele era monstruoso fisicamente. Só que não adianta só físico. Não adianta só físico. Foi o que aconteceu. O Saint-Pierre, no começo da luta, ele roda e tal, fala, pô, que cara tá andando diferente. Pode ser sacanagem, né? Alguma armadilha. Quando ele viu que dava, ele começou a não parar no meio. Quando ele tenta derrubar ele na grade, chega nem perto, porque na grade não dá, porque trocar a tensão de força ele não tinha como. Tanto que para segurar o Pete por baixo, não segurava. Ele levantou todas as vezes. Ele não segurou o Pete por baixo nenhuma vez. Porque fisicamente ele estava muito forte. E acabou a luta, você pode olhar como é que acabou como é que acabou. O Saint-Pierre está morto. O Pete nem a respiração está diferente. Porque ele estava preparado para ser campeão mundial, cara. Esse está na minha garganta até hoje. Eu vou falar que é uma parada que eu tinha certeza que a gente poderia ser campeão mundial se a coisa tivesse sido tratada de uma outra forma. Entendi. E isso é uma coisa que me entristece até hoje, eu vou falar para você. Até hoje eu não lembro. Porque foi um momento perfeito ali. E eu vou te falar uma coisa, o Saint-Pierre tinha alguma noção sobre isso. Ele estava muito preocupado. Tanto que ele declara para todo mundo que é a luta mais difícil da vida dele. Para todos ele declara isso. E depois da luta, como nós éramos muito amigos, nós fomos na festa dele. E ele falou, velho, cadê você? Eu falei, meu irmão, eu estava lá, não podia nem... Não, meu irmão, que isso? O cara é um monstro. E mostrou a perna roxa. Ele falou, o que eu queria fazer, ele me disse exatamente isso, era botar ele na parede, cansar e a partir daí trabalhar. Só que ele viu um Pitbull tecnicamente diferente. Porque não era mais... Se você olhar, você vê. Você vai olhar um jogo e o outro jogo, você vê que é completamente diferente. E ele está lutando hoje em dia, o Thiago Pitbull? Cara, a última vez que ele lutou foi... Não, agora ele é treinador também. É, né? Mas a última vez que ele lutou, ele foi campeão do Barry Knuckle. O boxe sem luva. Boxe sem luva. Mas eu acho que ele parou aí também. Quantos anos tem hoje? Cara, Pete, olha só. Pete tinha 24 em 2030 e pouco, 36. Pô, ainda dava pra lutar. Ainda dava pra lutar. Mas teve muita lesão. Depois disso, ele teve muita lesão. Depois que eu saí, tipo assim, eu me lembro que ele teve uma lesão atrás da outra e aí você nunca mais foi o mesmo atleta, né? É. Mas era um monstro, cara. Fisicamente, foi um dos caras mais, assim, treinado fisicamente. O Pequeno é o cara fisicamente mais diferenciado que eu já vi na minha vida. Sério? O Pequeno, tá louco. O Pequeno tinha uma genética fantástica. Mas o Pitbull foi o cara treinado mais diferenciado que eu vi na minha vida. Treinado, em treino. Assim, foi treinado para chegar lá.
Acho que foi onde eu cheguei mais próximo do que eu falei assim, porra, isso aí é o meu ápice. É o ápice que eu posso dar a um atleta. Ele era muito forte, muito rápido, muito explosivo. Cara, era impressionante. Era impressionante. Entendi. Fisicamente era uma coisa assim, que todo mundo que via não cansava nunca. Cara. O sparring que ele fazia 5 rounds com 2 atletas diferentes, de altíssimo. Pô, o último round dele ele fez com o Jorge Santiago no final e King Mo. Cara, o Jorginho falou para mim assim no final, pô, se ele cansar, eu vou dar uma diminuída e tal, que já era o 5º. Eu falei, não, beleza, segura um pouco, mas... Meu irmão, quando entrou, primeiro que ele jogou o King Mo do outro lado, tipo assim, ele segurava o King Mo, jogava como se fosse um boneco para longe. E o Jorginho, meu irmão, entrou e os dois saíram. Parecia que era o título ali, meu irmão, parecia o título ali. Aí o Jorginho falou, meu irmão, tá louco, esse cara é um monstro. Ele realmente era fisicamente fantástico. Muito bom. Você tem acompanhado o UFC hoje em dia? Cara, eu acompanho, assim... Obrigado por ter assistido a esse corte e caso você também queira trabalhar com o YouTube, ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição também. Beleza? Abraço!